E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Moraes, design empreendedor, e hoje eu vou trazer um tema polêmico, assim, que já gerou uma repercussão muito grande na minha rede social há um tempo atrás. Que para fazer design você precisa de faculdade? A faculdade realmente é necessária para a sua formação? Cara, eu vou tentar trazer esse tema de maneira imparcial. Trazendo os pós e contras, se vale ou não a pena você fazer faculdade de design. Antes de tudo, eu tenho que dizer que eu tenho um curso técnico em computação gráfica. E depois, eu fiz graduação em design e pós-graduação em marketing digital. Então, eu consigo ter uma visão um pouco mais abrangente. Eu atuo no mercado há mais de 8 anos e vou dizer mais ou menos como acontece no mercado freelancer e no mercado empresarial, dentro de empresas na hora da contratação de um designer. E apesar de eu falar sobre, eu vou botar um quadrinho aqui com os pós e contras bonitinho, porque posso esquecer alguma coisinha e eu acrescento na edição. Eu acho que é importante também tu dar um pause e ver com calma para ver se realmente vale a pena. E no meu Instagram já teve uma polêmica bem grande sobre isso, porque eu sigo vários designers e eu tenho vários designers que falam que a faculdade é importante, como tem vários designers que falam que não deve fazer faculdade, que é perda de tempo. Então, cara, será? Qual é o lado certo, Vamos ver isso aí. Então, de maneira imparcial, eu vou tentar trazer esses pós e contras para você decidir por você mesmo. Será que vale a pena? Será que não vale? Eu tenho condição? Não tenho condição? Eu acho que tudo isso é um ponderamento importante na hora de você ter essa tomada de decisão. Então, dá uma olhada com calma e vê se realmente vale a pena para a sua realidade, trazendo também a realidade do mercado. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Eu posso afirmar pra você que esse vídeo vai ser um dos mais complicados pra te mostrar, porque realmente, cara, o design é muito grande. Antes de começar a falar dos pós e contras de você ter uma formação, vale ressaltar que eu já fiz esse vídeo aqui mostrando 19 áreas dentro do design, onde eu mostro um pouquinho de cada área. Inclusive, eu fiz um artigo no blog pra quem gosta de ler ao invés de ver, e vou botar o link aqui embaixo, tanto do vídeo quanto do blog. É muito interessante você ver, porque o design é bem amplo. Esses dois, eu mostro 19 áreas dentro de design. E como você, eu também podia estar bem confuso em relação a isso, porque é uma área bem ampla e eu queria entender melhor sobre o que fazia cada coisa. Então acho que esse vídeo pode te dar uma luz, a dar um direcionamento que você quer na área. Agora falando sobre os pós e contras, eu vou pautar algumas questões e vou falar de cada uma delas. No final do vídeo eu vou fazer um resumo de tudo que eu falei, mostrando os pós e contras. Mas não vai pro final do vídeo não, porque eu vou ponderar e falar um pouquinho sobre cada pauta dessa. Eu acho que é muito importante você ouvir se você está indeciso realmente sobre o que você quer fazer. E preste atenção, porque eu vou focar em graduação, mas vou falar um pouquinho também sobre tecnólogo, cursos técnicos e curso online. Presta bastante atenção para no futuro você não se arrepender de ter feito a escolha errada. Então primeiro eu vou trazer os pós e depois eu vou trazer os contras sobre a formação do design. A primeira questão dos pós é a certificação e diploma na área. Então imagine que você se graduou em design. A sua certificação vai pesar um pouco mais do que um tecnólogo, que também é considerado pelo MEC como uma graduação. Porém, as empresas normalmente dão preferência a quem tem diploma de graduação de design. Então isso deve ser levado em consideração. O curso técnico ele é considerado como técnico e não como graduação. Então se as empresas pedirem uma graduação em design, talvez você não possa participar do processo seletivo, porque aquele processo é para graduação. Valendo ressaltar também que normalmente a remuneração para uma graduação é melhor do que para um técnico. Mas, ressaltando, eu conheço designers que não têm formação, têm conhecimento autodidata e também estudam muito na internet através de cursos online. E eles também trabalham em empresas ou trabalham como freelancers. Também é possível? É possível. Porém, nessa ordem como eu falei, a certificação de graduação vale mais, depois tecnólogo, depois técnico e depois autodidata, Isso relacionando à empresa. Agora, se você pretende trabalhar somente como freelancer, o que varia é seu conhecimento. Aí são outras ponderações que você tem que levar em consideração, que eu vou falar nos próximos tópicos. O segundo pós de ter uma formação em design é ter um conhecimento mais abrangente. Cara, no design, a formação pela graduação varia de 2 a 4 anos. Eu, por exemplo, fiz 5 anos de faculdade. Isso pode ser um pós, como pode ser um contra, como eu vou mostrar mais pra frente. Mas as empresas levam muito em consideração quando você fica esse tempo na área, Porque você está mais aprofundado naquilo ali do que um autodidata que estudou por meses e já atua na área. Então isso tem que ser levado em consideração. Um tecnólogo já varia de 2 a 3 anos. E o técnico, como eu falei, não pode ser considerado como uma graduação. E a graduação e o tecnólogo dão um conhecimento mais abrangente sobre teoria. E nos levamos ao terceiro ponto. A teoria ela é muito importante, cara, para você aprender bastante coisa, apesar de muita gente ignorar isso tudo.
Quando você sabe a teoria, quando você aprende metodologias, processos de trabalho, é muito interessante para você aplicar na área futuramente, porque você vai saber por que existe aquela metodologia, por que existe aquele processo. Coisas que você aprendendo sozinho, no YouTube, em curso online, normalmente você não tem acesso a essa informação. O terceiro ponto que eu acho super importante é o networking. O que é networking, cara? É quando você conversa com outras pessoas, ou seja, quando você entra numa faculdade de design, você vai conhecer outras pessoas que também atuam na área. E essas outras pessoas, aos poucos, vão tendo empregos, como você também vai conversar com seus professores, coordenadores, participar de palestras, eventos, fazer estágios. Então, isso tudo faz parte do networking, o que é mais fácil você ter contatos quentes para você participar de processos seletivos e ser contratado em empresas. Eu, por exemplo, já passei de várias empresas e já fui indicado para outras empresas a partir de 3 pessoas diferentes, porque eles viram a qualidade do meu trabalho e me indicaram quando foram para outras empresas. Então, o network ele é muito importante para você crescer no mercado. E outro ponto que você tem que levar em consideração é o nome da instituição. Cara, pode até parecer bobeira ou até um preconceito você olhando de fora, mas infelizmente o mercado olha o nome da instituição. Ou seja, tem instituições que são bem faladas, né? Faculdades que são bem faladas, federais, estaduais, entre outras, como também as particulares. Então você tem que, na hora de escolher uma graduação, não vale você só pensar no preço, que às vezes o barato sai caro. É bom você pensar no meio termo, né? Ter relação preço e também instituição, porque às vezes aquela instituição ela é boa no mercado, as pessoas falam sobre ela e isso pode levantar o seu nome dentro da empresa. Ah, mas Bruno, isso é besteira, cara. Você tá falando de instituição, isso aí é um preconceito seu. Cara, não é um preconceito meu. Infelizmente, a sociedade tem muito esse problema. Eu já participei de processos seletivos onde só tinha faculdade federal, estadual e as particulares só eram faculdades de nicho, que, por exemplo, no Rio de Janeiro é a PUC e ESPM, que são 2 faculdades super famosas na área e são grandes e normalmente são caras também. E só tinha essas faculdades no processo seletivo. Ressaltando, se eu não falei anteriormente, eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro e Niterói, em design de produto. Ou seja, eu passei no vestibular para uma faculdade federal, tá? Então eu não paguei faculdade e isso acabou ficando mais em conta porque eu só paguei alimentação e transporte. Mas claro, né? Você tem que estudar bastante para conseguir passar numa graduação e nem todo mundo tem essa possibilidade. Às vezes por condição, às vezes pelo colégio não ter uma força para vestibular. Então tudo isso é importante você pensar. O último ponto que eu vou levantar aqui no pós é a maior facilidade de arranjar emprego. Como eu disse na questão do nome da faculdade, na questão do diploma, tudo isso é muito importante, as empresas elas levam em consideração. Então se você tem uma certificação ou diploma de uma boa instituição, é muito mais fácil você arranjar alguma coisa. Isso não quer dizer que você seja um melhor design que o outro, mas quer dizer que à primeira vista você está mais à frente do outro. Infelizmente, como eu disse, tem esse preconceito no mercado, não é uma opinião pessoal minha. Eu já vi isso acontecer em entrevistas e isso acontece muito. Mas ressaltando que no ramo do design, o que importa muito também é o portfólio. E nesse caso, cara, você não tem nada a ver ter faculdade ou não. Se você tem um portfólio bom, se você atua no design gráfico, design de produto, mas você tem um bom portfólio, você mostra os trabalhos que você já fez, isso ressalta muito durante a sua entrevista, tá bom? Sempre é bom você fazer um bom portfólio, que você tendo um portfólio de trabalhos antigos, nem que seja você mesmo fazendo para empresas fictícias, mas mostrando o seu trabalho, isso acrescenta muito na hora da sua seleção. Por exemplo, se tiver um cara que tem uma instituição boa, que tem uma boa graduação, e tiver um cara que tem uma instituição pequena e tem uma graduação média, mas ele tiver um bom portfólio, ele pode valer mais do que esse cara que tem uma boa graduação. Então, tu tem que pensar nisso também. O portfólio é super importante, apesar de não estar nesses tópicos aí, mas o portfólio vale muito a pena você ter. Pensa nisso. E agora que eu já falei bem pra caramba de tudo, né? Se eu mostrei os pós e tal, vou chegar com os contras, pra não falar que eu tô puxando o saco de faculdade. E lembrando que esses pós, tudo que eu falei, não foi uma opinião pessoal. Eu tô trazendo uma opinião de mercado que mais ou menos acontece na realidade. O primeiro eu já falei um pouco, né? Que é o preço. Uma graduação em design pode variar de 800 a 4 mil reais. Nem todo mundo tem condição de pagar uma faculdade. Eu, por exemplo, se fosse pagar uma faculdade, eu teria que pagar uma faculdade baixa, porque eu não tenho condição de pagar uma boa faculdade de design. Isso pesa no bolso e todos nós sabemos disso, porque é faculdade, é refeição, é alimentação, então você tem que levar em consideração o valor. Já um curso tecnólogo, ele varia de 2 a 3 anos, então normalmente o preço é menor, variando de 800 a 2 mil reais. Mas lembrando,
De acordo com o MEC, a sua formação em tecnólogo vale como uma graduação. Porém, as empresas normalmente dão preferência à graduação, independente de valer igualmente. Pode ter essa rixa, esse preconceito interno em empresa. E o curso técnico, nesse caso, seria mais prático, né? Não pode ser considerado como uma graduação e varia aí de 6 meses a 3 anos, dependendo de que programas você vai mexer. Lembrando também que tem os cursos online, que você pode fazer em meses, e isso também pode ajudar bastante, tendo um custo bem menor. Inclusive, eu estou indicando aqui embaixo na descrição um curso online que eu acho muito bom na área, e caso você tenha interesse em fazer, vale super a pena. Que eu já considero esse cara um profissional incrível, que eu já sigo as redes sociais dele há tempos. E o diferencial é que ele é designer e não um cara que somente sabe mexer em ferramenta. Então ele faz vários módulos mostrando como atuar no mercado em relação ao Photoshop, Illustrator, em relação a criar logotipos, a trabalhar com social media, entre outros fatores. Então ele mostra como você atuar no mercado e não simplesmente ferramenta. E o preço é muito acessível. Então por isso, se você não tem condição ou quer começar a entender como funciona o design gráfico, cara, vale muito a pena você fazer esse curso. Eu tô deixando o link aqui na descrição, depois tu dá uma olhadinha. Outro contra que pra mim, cara, é um dos piores na faculdade, tá? Eu também não tenho como jogar essa responsabilidade pra eles, mas ao mesmo tempo eu acho isso muito ruim, que é a falta de aprofundamento prático. Ou seja, a faculdade em si ela não se responsabiliza por você praticar as coisas. Por exemplo, se você trabalha com design gráfico e estuda design gráfico, você até vai aprender o básico das ferramentas, como Photoshop, Illustrator e outras. Mas é muito curto, porque os módulos de faculdade, normalmente você tem 2 aulas por semana, 1 aula por semana, e para esse tipo de programa, você acaba aprendendo muito pouco. Então, para você praticar, depende muito mais de você do que da própria faculdade. A gente não pode passar tanto essa responsabilidade. Mas é um ponto negativo que eu tenho que levantar, que o aprofundamento prático é bem fraco. Então, se você quiser um aprofundamento prático melhor, eu indico em paralelo ou depois fazer um curso técnico ou um curso online como esse que eu citei anteriormente, deixei aqui embaixo. Porque o cara faz vários projetos em Photoshop, vários projetos em Illustrator, além de ensinar a teoria, ensinando muito na prática. Beleza? E o último ponto que eu particularmente também detesto nas faculdades é muita coisa desnecessária. Cara, na faculdade você vai ver muita coisa. E continuo dizendo, eu acho que eu não posso também passar essa responsabilidade para a faculdade, que é uma realidade. Você quando está fazendo uma graduação, o intuito da graduação é mostrar o que existe no mercado, para que você trabalhar para aquela área, e não uma especialização. Ou seja, se você está estudando design de produto, design gráfico, ele vai te mostrar tudo o que existe naquela área, mostrando a história do design, mostrando coisas que você nunca vai usar na vida. Tem muita coisa importante? Tem, mas tem muita coisa que você não visse, não ia fazer diferença nenhuma. Esse é um contra que acaba acarretando em mais tempo, né, de estudo, mas não tem como realmente, porque às vezes para você que está atuando em um ramo, aquilo foi totalmente desnecessário. Já para outro cara que atuou em outro ramo, isso é totalmente útil. Então, como disse, não posso passar essa responsabilidade de faculdade, afinal você é um profissional em formação. Você não sabe o que vai fazer ainda, você está criando um profissional, então tem que se pensar dessa forma. Então, a partir de tudo que eu falei aqui, eu vou fazer um resumão dos pós e contras que eu mencionei. E agora eu vou dar minha opinião pessoal. Se você tem condição, se você realmente investe na sua educação, eu acho sim que vale a pena você fazer uma faculdade. Porque eu conheço muitas pessoas que tiveram muita dificuldade em arranjar emprego por não ter uma formação adequada. Às vezes tendo até uma faculdade, mas de nível inferior. Então pensa nisso. A formação, a graduação, ela é muito importante para você conseguir atuar no mercado. Agora, se você tem interesse a trabalhar como freelancer, a trabalhar como crescimento, cara, invista em você como profissional, como pessoa. Faça um curso online profissionalizante, como eu coloquei aqui no link. E também faça um curso técnico, que isso vai te aperfeiçoar cada vez mais. E coloca muita prática e se dedique ao seu portfólio, porque esse vai ser o diferencial para você ter mais clientes. Como freelancer, eu não acho a faculdade tão necessária, mas ao mesmo tempo eu acho ela super importante porque eu acho que a faculdade abre horizontes. Você tem mais pessoas para conversar, você tem mais pessoas para conhecer e mais áreas a se dedicar. Eu acho que a sua mentalidade muda em relação à sua formação, em relação ao que existe no mercado. Porque eu vejo que o aprofundamento de vários designers que não têm formação na área acaba sendo raso às vezes, não porque eles são ruins, mas porque eles não passaram por aquilo. É igual eu falar de alguma coisa que eu nunca passei.
tá? Então isso é muito importante. Por exemplo, eu sou formado em produto, eu atuo no design gráfico. Eu consigo falar sobre produto e eu consigo falar sobre gráfico. Mas se, por exemplo, eu falar sobre 3D, eu não vou conseguir falar com aquela vontade toda, porque eu desconheço a área, entendeu? Então é interessante você levar em consideração isso tudo. Então, ressaltando, se você tem tempo, se você tem condição, se você quer realmente se especializar, vale a pena você se dedicar. E se você não tem algum desses 3 fatores, vale a pena você pensar em tudo que eu disse até aqui e ver se realmente é útil para você. E agora fazendo aquele quadrinho que eu prometi, com um resumão. Vem! Pós e contra da faculdade de design. Pós, diploma e certificação na área. Conhecimento mais abrangente. Networking, estágios dentro da área. Mais teoria, mais facilidade de arranjar emprego. Contras, preço, graduação variando de R$800 a R$4.000. Tecnólogo variando de R$800 a R$2.000. Tempo de formação, tecnólogo de 2 a 3 anos, diferente de técnico. Graduação, de 3 a 4 anos, podendo ser mais ou menos. Falta de aprofundamento prático, muita coisa desnecessária. Voltando aqui, eu espero, cara, que esse vídeo tenha dado uma luz pra você. Se você realmente estava em dúvida, eu acredito que tudo que eu ponderei aqui vai te ajudar de alguma forma. E para eu saber disso, é extremamente necessário que você comente aqui embaixo, cara. Curta esse vídeo, envie para pessoas que realmente são interessadas por esse tipo de conteúdo. Eu já fui como você, eu já fui como outras pessoas que não sabiam o que fazer da minha vida, se eu fazia graduação, se eu não fazia, se eu ia para outra área. O design apareceu na minha vida por acaso e eu posso dizer para você que é uma área super gratificante e tem como você ser um grande profissional na área, ganhar bem e trabalhar feliz, porque é uma área muito gostosa de trabalhar. Eu sou meio puxa-saco para falar sobre isso, mas eu amo o que eu faço, cara. Hoje eu trabalho em empresa e meu dia passa voando porque eu gosto muito do que eu faço, fora a página e outros freelas que eu pego às vezes. Então tudo isso é muito importante você levar em consideração. Eu fiz esse vídeo de coração, desculpa até pelo tamanho do vídeo, mas eu acabei fazendo muito detalhado e trazendo o máximo de informações que eu pensei. E eu espero que você tenha gostado muito, porque eu fiz de coração mesmo esse vídeo. Eu imagino você como fosse eu pesquisando, tá bom? Então deixe seu comentário. E lembrando de novo, se você quer saber o que existe dentro da área de design, lembra daquele vídeo que eu falei e do link aqui do blog. Estou botando tudo aqui na descrição do vídeo, na legenda. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar aquele comentário, aquele like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!